vamos explanar. Eu creio que Deus vai falar no seu coração. Essa palavra veio aos 45 do segundo tempo. Eu entendi algumas coisas. Eu creio que de repente você pode estar vivendo isso. Diz assim o texto, capítulo 28, o início. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe, disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Fala comigo. E ordenou-lhe, grava isso: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejais uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Versículo 8. E vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou-lhe para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nebaiote. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó, agora vou ler o texto até o 22. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e clamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar na casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Curva a tua cabeça até aí. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esse momento. Te agradeço, meu Deus, nós te agradecemos que a tua presença esteja aqui. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Espírito Santo, tens a liberdade nesse lugar. Fala com a gente nesta noite, em nome de Jesus. Tu tens a liberdade de operar maravilhas. Me usa, abre os ouvidos espirituais do teu povo. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que nós estamos passando por momentos muito difíceis, muitas vezes. Eu confesso que por essas semanas eu passei
muita dificuldade, muita batalha espiritual, muitas lutas. Confesso isso. Como todo cristão passa por certos momentos da vida. E hoje eu estava em casa, não estava me sentindo bem, peguei a Bíblia e pedi a Deus uma palavra. Falei: Deus, fala comigo para me dar um conforto e que eu possa levar algumas coisas para os meus irmãos. E veio essa palavra aqui para você e para mim. Eu já preguei sobre algumas coisas desse texto, e me veio Gênesis. Aqui Jacó recebeu uma ordem. Ele recebeu uma ordem. O texto diz lá no início do capítulo: Isaac chamou a Jacó, abençoou e ordenou-lhe. Deu uma direção para ele. E a direção era para ele formar uma família, e não podia ser qualquer mulher, né? Ele tinha que sair dali, não podia ser as mulheres de Canaã, tinha que ser as mulheres lá de Padã Arã, onde estava o irmão de sua esposa. Isaac deu essa ordem: vai para lá, e lá você vai conseguir uma mulher. E precisava da ação de Jacó. Jacó saiu e foi na direção dita por Deus, né? E tinha uma palavra que seria uma multidão de pessoas. Isaac falou, porque Deus trabalha com genealogia, Deus trabalha com continuidade. Deus não revela, né, tudo para você. Deus revela a cada dia um pouco para você, né? Deus é um Deus que Ele vai revelando o próximo passo, como o nosso apóstolo fala. E nesse momento aqui, aliás, para cumprir teu propósito, ele teve que sair, e a unção estava com ele, o direito de primogenitura estava com ele. O que aconteceu? Ismael vendo aquilo, aliás, Saul vendo aquilo, Saul vendo aquilo, tinha perdido o direito de primogenitura. O que ele faz? Ele vai para onde estava, né, a continuidade, né? Ali a tribo de Ismael ali, ele tenta pegar mulheres ali para casar, porque era meio irmão de Isaac, achando que aquilo poderia mudar a situação dele, porque a unção estava com Jacó, o direito de primogenitura estava com ele, a palavra estava com ele. Presta atenção, uma coisa que eu queria falar para você de início: podem até tentar te copiar, podem até, meu amado, quererem fazer igual a você, mas você tem uma palavra, e o que é teu, a mão do Senhor está sobre você, está sobre a gente. Não adianta querer fazer igual, porque tem uma palavra, tem uma direção, e acabou. O que é teu, acabou ali. Saul, é com ele. Deus tem algo para você, tem algo específico para cada um. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. Tem algo específico. Ali era o ministério de Jacó. Jacó, você vai ser uma multidão de pessoas. Seu ministério, vai lá, constrói, começa, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. Sai Jacó, começa a caminhar, vai para a terra, né, onde Deus mandou. E Deus falou isso comigo. Quando Jacó chegou na terra ali, deitou e adormeceu, como diz aí no texto, né? Ele partiu para Berseba, né? Ele foi caminhando e foi se Arã, e chegou no lugar e passou a noite. Dali ele adormeceu. Ele vê uma construção no sonho. Ele vê uma construção de uma escada, do topo do céu para a terra. Deus estava lá no alto, viu anjos, e Deus falou com ele. Deus falou bem claro que seria com ele até o final, guardaria ele e cumpriria tudo o que tinha dito. Você vai ser uma grande nação como o pó da terra. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Vem uma construção do céu para a terra. Na verdade, Jacó estava tendo ali uma revelação de Deus. Deus endossando aquilo que falou através de seu pai Isaac.
Isso gerou uma coisa dentro de mim, né? A unção veio de cima, veio do céu para a terra. Deus constrói coisas e mostra a construção, mas tem que começar por Ele, tem que ser do alto para baixo. Vem dele para você, começa no alto e vem para baixo. Diferente de um caso, abre lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Agora nós vemos aqui uma construção. Eu vim entender que Deus quis falar comigo e falar para você também. Diz assim o versículo 11: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eis, façamos tijolos e queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Deus falou comigo sobre isso. Eu quero que você entenda uma coisa agora. Eu quero que você receba isso no teu coração. As coisas de Deus começam do alto para baixo. Deus já construiu algo para você e quer dar na tua mão, começa dele para baixo. O que começa de baixo para cima gera vaidade do homem, e isso Deus espalha. Tem coisa que começa de baixo para cima, como a torre. Não foi uma revelação de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus confundiu a língua e espalhou, porque a língua do céu é uma só, vem dele para você e para mim, começa nele, termina em você, e a língua é uma só. Quando não é língua dele, ele espalha, porque o céu só fala uma língua, meu irmão. Porque quando é coisa de baixo para cima, sem gerar a presença de Deus, gera a vaidade do homem. A Bíblia fala aqui que o povo se juntou sem a presença de Deus e teve uma boa ideia. Amado, o reino de Deus não é feito por boas ideias, é feito por revelação. É melhor você ser e receber uma revelação do céu, e você receber uma multiplicação, do que você ser uma multidão e Deus espalhar e você se tornar um. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus fala com você em separado e comigo separado, e o céu só tem uma língua. Aqui Deus foi e espalhou, porque não nasceu no coração de Deus. Tem coisas que Deus não vai multiplicar, porque nasceu no coração do homem, na junção dele, e Deus não se fazia presente. E a gente tem que estar ligado com as boas ideias. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? A Bíblia fala que eles se juntaram e tiveram uma boa ideia. Vou tocar o céu. Não. Primeiro é Deus que toca do céu para a terra, para a tua vida e para a minha vida. Porque o que fala com você, o que fala comigo, nós somos separados, eleitos de Deus. E nós, aleluia, somos guiados por uma só palavra, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes a gente quer construir com a nossa própria vontade muitas coisas, para chegar num determinado lugar na qual a gente não recebeu direção nenhuma de Deus para fazer. E muitas vezes a gente caminha na direção de Deus, às vezes com uma palavra. É ali que Deus está, porque você acreditou na palavra. Ele parou, ele deitou, ele recebeu uma confirmação. Precisava estar numa multidão? Não! Deus fala com cada um de seus filhos de uma forma diferente, de uma forma separada.
Ele vai falar com você às vezes embaixo do chuveiro. Ele vai falar às vezes com você fazendo comida. Ele vai falar quando você deita. Deus vai lá e revela. Não é uma boa ideia, é uma revelação de Deus para você e para a minha vida. E você tem que acreditar. Deus não tem lugar escolhido para falar com as pessoas. Deus não precisa juntar um monte para Ele dar uma boa direção. Quando Ele tem algo com você, quando Ele tem algo comigo, amado, tudo provém dEle, para Ele são todas as coisas. Eu não preciso do homem. Eu não preciso andar por boas ideias. O povo de Deus anda por revelação, e quem entende dá um glória a Deus. Eu coloquei aqui, eu quero que você entenda, mas vale estar sozinho, mas com Deus, em busca do propósito de Deus, porque Ele multiplicará do que está numa multidão, sem o propósito de Deus, que vai causar divisão. A Bíblia fala que Deus espalhou, aquilo que era multidão se tornou um. Sabe por quê? Para a gente aprender que com um, se você acreditar, Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus dá a direção. Quem crê dá o glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu coloquei aqui, eu quero que você entenda, assim como a multidão de Babel se juntou e Deus permitiu transformar em um e espalhar, assim Jacó era um e Deus fez uma multidão. Por um, Deus tinha uma palavra de multidão. Então, meu amado, você tem que acreditar naquilo que Deus revela para você e fala com você. A Bíblia fala aqui bem claro em Salmo 127, versículo 1 e 2, diz uma coisa tremenda para mim e para você. E Deus se revelou a Jacó, né? E foi no momento que ele não esperava. Ele deitou e Deus falou. A Bíblia fala o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é trabalhar de madrugada e comer o pão de dores, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Jacó recebeu. Jacó recebeu. Não vai ser diferente na tua vida nem na minha. Não é diferente. É no momento que você nem espera, Deus dá os seus enquanto dorme. Sabe o que Jacó fez? Sabe o que Jacó fez? A Bíblia fala que Jacó levantou, conheceu aquele lugar como casa de Deus. Ele conheceu como casa de Deus. Veio a palavra de Deus no sono dele, dizendo, né, que Deus seria com ele até o final. Eu serei contigo e te guardarei por todos os caminhos, até que você volte a esta terra. Não te deixarei, nem te desampararei. Amado, o que é para Jacó é para a tua vida e para a minha vida. Independente do momento, se você está indo para o caminho que Deus falou, você se sente até sozinho. Amado, aleluia, Deus está com você e Ele não vai te deixar. Não deixa. Então Deus, sabe por quê? Porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Ele tem uma palavra para a minha vida. E muitas vezes nós temos que entender que às vezes a gente quer fazer construções tremendas para Deus e andamos com boas ideias. Deus fala com você em separado muitas vezes. Não tem lugar para falar. Você pode estar deitado, pode ser por um sonho, pode ser embaixo do chuveiro. Eu só sei que Deus se revela. E a Bíblia fala que Jacó estava na dúvida. A Bíblia fala que Jacó, ele barganhou com Deus indiretamente, porque ele acreditou, porque a Bíblia fala que ele levantou, derramou azeite numa pedra e levantou uma coluna. Ou seja, ele acreditou e ao mesmo tempo ele mudou o nome do lugar. Ou seja, ao mesmo tempo que ele acreditou, ao mesmo tempo ele barganhou com Deus, ele demonstrou incrédulo, porque ele falou: se o Senhor me vestir, se o Senhor me der de comer, se o Senhor me levar de volta para minha casa, tu serás o meu Deus. Amado, ele mudou o nome do lugar para, poxa, Deus aqui revelou e eu não sabia estar aqui. Esse lugar agora é chamado casa de Deus. Eu quero falar uma coisa para você, eu quero que você coloque no teu coração: não posso ter um lugar chamado casa de Deus barganhando e duvidando de Deus.
Se o lugar que Deus te colocou, que Ele se revelou, você reconhece como casa de Deus, não duvide daquilo que Deus vai fazer para a tua vida. Se você está nesse lugar, é casa de Deus para você, amado. No momento da adoração, Deus pode estar falando contigo. No momento da oração, Deus pode estar falando contigo. No momento da pregação, Deus pode estar alimentando você. Deus pode estar carregando você com a promessa que Ele falou lá atrás. Mas você tem que acreditar, aquele lugar é a casa de Deus, e eu estou recebendo uma revelação daquele lugar. Porque tem muita gente que entra no lugar, se comporta igual Jacó, não acredita. Ao mesmo tempo que acredita, mas o coração dele estava incrédulo, e ele barganha. Amado, se Deus falou que ia guardar ele, Deus falou que não ia deixar ele, Deus falou que ia livrar, para que você vai dar uma palavra? Incredulidade. Tem muita gente que vem na casa de Deus acreditando, levantando a mão, adorando a Deus, mas por dentro ele está incrédulo, até no apelo que ele vem. Ele acredita que ele vai sair daqui, lá dentro, e Deus olha a mesma coisa de como entrou. Amado, quando a gente dá um passo perante a Deus, independente do que você passar, eu creio que aquele que começou a boa obra há de completá-la em nome de Jesus. Eu tenho que crer. Se é casa de Deus, se Deus revelou para mim, se Deus mostrou para mim, amado, é naquele lugar que eu vou voltar e vou dar meu testemunho de vitória. Jacó fez isso, Deus falou, você vai voltar para esse lugar. E aqui vai acontecer todas as coisas que eu te falei. E quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Amado, independente da forma como você entrou nesse lugar, se é casa de Deus para você, se você acredita, Deus está construindo o teu propósito, a tua promessa e as coisas que vão acontecer na tua vida lá na frente, sabe? Os sonhos, é revelação, é atuação, é o teu crer, é o teu movimento, é o que sai da tua boca. Isso aí vai construindo o teu caminho. Isso vai construindo o teu caminho. A Bíblia fala que geração, porque ele, ao mesmo tempo que ele barganhou, ele acreditou. A gente não pode ter dúvida. Ele continuou a andar. A Bíblia fala que nós não podemos duvidar daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. A Bíblia fala que a gente não pode se preocupar com o que comer, do que beber, do que se vestir, que Ele sabe antes que você peça. Mateus capítulo 6. Sim ou não? Então quando você entrar na casa de Deus, e Deus falou com você, e Deus lançou uma promessa para você, entra na casa de Deus acreditando que Deus está dando um próximo passo. Deus está fazendo, Deus está continuando a construir a minha história, e eu entrei na casa dele, para receber dele, para adorar a ele, como Jacó colocou o óleo. Eu quero glorificar e eu quero exaltar o Senhor. É isso que eu tenho que fazer. Não pode gerar incredulidade. Ali ele viu, sentiu, fez ação, mas ele lançou o que o coração dele está cheio. Barganhou com Deus. Se o Senhor fizer, tu vai ser o meu Deus. Deus não quer escutar isso de você e de mim. Deus quer escutar, mesmo eu não vendo nada, tu continuas a ser o meu Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, tu és Deus, tu és Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus sempre fala. A Bíblia fala que no momento da adoração, na oração, na palavra, né? Quando você estiver na casa de Deus, no momento da oração, da palavra, de tudo, amado, se é para você, presta atenção, se você sentiu que é para você, se a letra do louvor que o Alan está cantando é para você, pode ser uma revelação que Deus está te dando. Deus está falando através dos louvores, Deus fala através da oração, Deus fala através da palavra, Ele se revela. Não precisa de multidão, basta um, que é você. Quando eu entro na casa de Deus, pode ser quem for aqui ministrar, amado, eu fico prestando atenção, uma palavra que a pessoa fala, eu tomo aquilo como posse. Se caiu no meu coração, Deus está falando comigo. Ele não precisa falar com a multidão, Ele vai falar direto com você. Por isso que os homens e as mulheres de Deus não podem andar por boas ideias, não andam no meio da multidão. Basta você ser filho de Deus.
Ele vai dar toda a direção para você. E a promessa que Ele falou, Ele há de cumprir. Ele vai dar o próximo passo. Ele vai dar a próxima direção, seja num sonho, seja numa cozinha, seja dentro do seu carro dirigindo, seja no momento que você ligue o rádio. Confesso que eu estava num momento difícil. Estava de tarde em casa, escrevendo essa palavra. Aí veio um irmão e mandou um zap para mim. Amado, esse irmão, eu amo ele, pastor Rubens. Quem conhece da igreja do Relógio da Assembleia de Deus, todo dia ele me manda um versículo de manhã, um versículo à tarde, há 7 anos, nunca furou um dia. Aí ele me manda um zap, aí me manda um versículo. Eu estava meio cabisbaixo com as lutas. Eu falei, Deus, tá difícil, vou chutar o balde. Aí vem o zap. O coração bem disposto, Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. O coração alegre, Deus ama. A alegria vem do Senhor. Amado, me levantei, glorifiquei a Deus. Deus fala com as pequenas coisas. Ele não precisou de uma multidão para falar comigo. Deus sabe, tocou meu coração. E eu continuei a escrever. Eu falei, obrigado, Senhor, pela palavra revelada. Me levantei e continuei, meu irmão. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Uma palavra. Amado, às vezes Deus manda uma palavra pelo teu celular. Se você for sensível à voz de Deus, amado, Ele me manda texto de Jesus, Ele me manda tudo. Às vezes passagem com 3 versículos, às vezes um texto, só vem esse versículo. O amor, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome os ossos do corpo todo, o seu vigor. Não deixe a tua alma ficar deprimida. Não deixe você ser levado pela tristeza. Maior é o Deus que está em você do que está no mundo. O coração alegre formoseia o rosto. Amado, todo mundo passa por guerras e passa por pelejas. Mas, amado, não perca a sensibilidade das pequenas coisas. Deus revela e te levanta essa noite em nome de Jesus. Deus revela. Deus levanta. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que Jacó foi de encontro a Raquel e só saiu da peleja com Raquel, meu irmão. Lê comigo, capítulo 28, uma coisa. Versículo 1 e 2. Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe, dizendo-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá o quê? Quantas mulheres? Uma. A ordem de Deus era uma mulher. Quantas Jacó tomou? Já começou errado aí. Jacó tomou 4 mulheres. Jacó tomou Léia. Jacó tomou Zilpa. Jacó tomou Bila, para conseguir depois Raquel. Eu queria fazer uma pergunta para você. Deus colocou no teu coração, como foi aqui Jacó, Raquel. Eu vou casar com uma mulher, e é Raquel. Ele começa a trabalhar. A Bíblia fala que ele iria como dote por Raquel, porque naquele tempo, para você tirar uma mulher da família, como compensação, ele tinha que dar um dote, um presente. Como ele fez? Vou trabalhar, eu não tenho nada, então vou trabalhar 7 anos. Chegou naquele grande dia, veio Raquel, veio Leia. E quando vem a Leia para você, quando você espera Raquel, aquilo que você construiu a vida toda, e de repente vem Leia. Eu estou falando de uma forma geral, eu queria que você refletisse nesse momento. Quando você usa todas as suas forças, quando você trabalha, quando você olha um objetivo, você começa a construir, né? E você esperando Raquel, o presente lá no teu trabalho, ou então o teu ministério, alguma coisa, de Raquel vem Leia. Você se frustra, você para de caminhar, você fica triste, você bota um ponto final na tua história. Veio Leia. Apesar de que Deus falou que era uma mulher, já consegui Leia, mas a palavra de Deus era Leia.
Se Deus deu algo na tua mão para você fazer, você tem um objetivo, você tem uma empresa, eu não sei, você tem um objetivo de trabalho, ou então você tem um ministério, eu não sei, você vai e começa a construir, fica daquele tamanho, mas Deus fala, não é desse tamanho que eu quero que você faça, não é por aí, porque a Bíblia fala que Labão enganou Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó foi com sede, começou a trabalhar, mas ele não leu as entrelinhas do contrato, porque para você casar com a mais nova, você tinha que casar com a mais velha, naquele tempo. Labão falou, muitas vezes o diabo nos engana, com as entrelinhas do contrato, e a gente começa a trabalhar, a gente começa a querer, e vai acontecendo, quando você chega no momento de você conseguir algo, a gente se frustra, porque não era aquilo que Deus falou, aí você para, chegou o tempo, você tem uma promessa, você começou um relacionamento, eu não sei, você começou um trabalho, de repente você está esperando um filho, vai ter complicações, você está esperando Raquel e vem Leia, e é um ponto final para você, foi um ponto final para Jacó. Qual o objetivo que Deus colocou no teu coração? O que Ele colocou de ministério? O que Ele colocou de coisas para você fazer? Quais os sonhos de Deus para a tua vida? Você vai parar porque recebeu Leia. A Bíblia fala aqui, meu amado, que ele perseverou. Eu quero deixar essa palavra para você, independente do momento que você está vivendo. De repente você falhou, você errou como Jacó, era uma mulher, você foi, se embrenhou em coisas que não era a direção de Deus, porque a ordem era uma, você caiu, você falhou, de repente você foi até enganado na caminhada, você achou, caramba, perdi tudo, é um ponto final. Eu quero falar para você que Deus está colocando uma vírgula aí, e continuando a tua vida, até você alcançar Raquel na tua vida. Deus tem uma continuidade para você e para mim, sim, se você perseverar no sonho que Ele colocou no teu coração, no objetivo. Não desista, não desista, por mais que se levante adversidades, por mais que levante situações, por mais que você, cheguei lá, eu consegui, mas não era o que Deus mandou. Persevera nos sonhos de Deus, continue a perseverar no objetivo que Ele colocou no teu coração. De repente você enterrou o seu ministério, de repente parou, você está achando que é um ponto final, de repente você está desiludido com tudo que você viveu. Amado, no ponto final, Deus está colocando uma vírgula e está dando continuidade para você, porque Deus tem um ministério com cada pessoa aqui. Deus tem uma obra com cada pessoa aqui. Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma obra na vida da dona Marlene, Deus tem uma obra na Michele, na vida da Michele, na vida do Gilberto. Amado, não pode parar quando vem as adversidades, quando vem os engodos, quando vem os enganos. A gente tem que prosseguir, porque, aleluia, Deus colocou no coração Raquel de Jacó. Persevera naquilo que Deus colocou para você. Persevera, continua a caminhar, continue a caminhar. Vai vir adversidades, vai vir aquele que critica, vai vir os levantes, vai vir os enganos no meio do caminho, como foi agora, vai vir muita situação, no final você se frustra com o resultado, mas eu continuo acreditando que Raquel vai ser minha. Foi o que Jacó fez. Vai te gerar trabalho dobrado para você conseguir, porque de 7 passou para 14, mas ele não desistiu daquilo que Deus colocou para ele, porque através de Raquel viria José, que seria o maior governador do Egito, que livraria Israel. De repente o teu objetivo com perseverança vai ser o patamar para o teu filho, para o teu parente, para o teu amigo, para o teu irmão, através da onde você chegar, aleluia, Deus está lançando outras pessoas, Deus está fazendo, porque o objetivo não era somente Raquel que Deus colocou no coração dele, é porque dali viria José, que lá na frente faria uma grande obra. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não para. De repente
repente, meu amado, você está vivendo um momento do ponto final hoje. De repente você parou tudo, você está desanimado. Coloca uma vírgula aí, Deus está falando para você isso essa noite. Se Deus colocou algo no teu coração e revelou algo para você, independente das boas ideias, independente das críticas, coloca uma vírgula. Caminha, 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 continua a caminhar, porque Deus acredita em você. A Bíblia fala que eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que andares, até cumprir o que eu te hei dito. Deus falou, se Ele falou, então há de se cumprir. Quem recebe, dá glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Tem hora no momento que a gente se frustra em algumas coisas. Tem momento que a gente passa por lutas. Tem momento que o vento bate. Tem momento que você pensa que está andando para a esquerda, você está indo para a direita porque você quer alcançar alguma coisa. Não é Léia, é Raquel. Vai te exigir um pouco mais de esforço. Mas, meu amado, quando você chegar lá, Deus está preparando coisas maiores que você nem sabe. José veio. A Bíblia fala que quando Jacó conseguiu Raquel, Jacó saiu com uma mão na frente e uma atrás. Não, Jacó saiu duro. Apesar de todas as falhas dele, apesar de que ele recebeu uma palavra do pai Isaac, uma mulher, ele errou algumas coisas, que ele não prestou atenção. Deus continuou abençoando ele. A Bíblia fala em Gênesis 31, abre aí. Gênesis 31. A Bíblia fala que versículo 8 em diante, 31. Jacó voltou para casa, mas a Bíblia fala que Deus deu uma estratégia para ele, da vara de álamo, a vara de castanheiro, que quando as vacas, as ovelhas, iriam beber água no lugar, quando olhasse para as varas, as fortes seriam dele, as fracas ele não colocava a vara. Quando Labão viu que as coisas não estavam dando certo para ele, Satanás é sujo, se levanta, e pode ser na tua vida, ele mudava a história toda hora de salário de Jacó. A Bíblia fala que mudou 10 vezes. Agora o teu salário vai ser os listrados. O que acontecia? Só vinha listrado. Agora vai ser branco, vai ser salpicado. Só vinha ovelha salpicada. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus, quando tem uma palavra na tua, minha vida, Deus não anda por boas ideias. Se você acreditar, Deus continua a andar com revelação na tua e na minha vida. A Bíblia fala no versículo 10 que: e sucedeu que ao tempo que o rebanho concebeu, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Deus continuava a revelar sonhos para Jacó. Sabe por quê, meu amado? Porque quando Deus dá uma palavra, se você acredita, Ele revela para um. A Bíblia fala que quando Labão mudava, Deus dava um sonho. Quando Labão trabalhava, Deus fazia o sonho de salpicados e malhados. Deus vai continuar investindo na tua e na minha vida, porque Ele continua acreditando no que você vai realizar através da tua perseverança. Ele tem uma palavra para você e para mim. Continua a acreditar, porque Deus vai continuar a se revelar para você. Se levanta, se acerta, caminha, acredita, porque a revelação do Deus é para cada um de uma forma individual. Deus continuou a se revelar. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que aquele que trabalhou dobrado saiu daquele lugar, aleluia, próspero financeiramente. Tem coisas que nós perseveramos e a gente não acredita. Quando a gente acredita naquilo que Deus colocou no nosso coração e a gente vai até o final, mesmo que cause muito trabalho dobrado, por causa dos percalços que a gente passa, Deus prospera e duplica, triplica, tudo porque você acredita.
Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Acredita. A Bíblia fala que por mais que Jacó errou, por mais que Jacó falhou, Jacó tinha uma palavra de Deus. E Deus é fiel para cumprir até o final. Deus, Aninha, se Deus tem uma palavra para você, ministerialmente, família, não sei, Deus vai até o final para cumprir. Deus vai até o final, Karina, para cumprir. Deus, quando Ele mira você, quando Ele tem uma palavra, independente dos percalços, Ele vai continuar investindo na tua vida e na minha vida, e vai chegar até o final, em nome de Jesus. Quem recebe, dá um glória a Deus. Sabe por quê, meu amado? Deus sabe como o homem é. Eu estou falando isso para pessoas aqui. Deus conhece você, conhece as tuas fragilidades e os teus efeitos, mas Ele também separou você no ventre da mãe dele, da sua mãe. Ele escolheu e te separou. Jacó, ele não entendia isso. Deus veio através de sonhos para ele. Ele tomou posse daquilo, mas ao mesmo tempo desconfiado. Ficou meio assim: será que vai ser? Será que Deus, se o Senhor me vestir, se o Senhor cuidar de mim, eu acredito. Ele saiu na direção das coisas, mas com receio. Amado, se Deus colocou no teu coração, acredita. Ele vai continuar a se revelar para você. Ele vai dar sinais. Nos momentos de troca, nos momentos mais difíceis, nos momentos que vai apertar, estou te trocando aqui, estou botando você aqui. Labão fez isso, começou a mudar as circunstâncias. Deus revelava o caminho certinho para ele. Fica tranquilo. No momento que você pensar, no momento que você mais precisar, Deus se revelará como Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus. Você está entendendo, meu amado? Então você não precisa de uma multidão, desde o momento que você acredite naquilo que Deus lançou para a tua vida, que eu acredite naquilo que Deus tem para a minha vida, independente dos percalços. Deus vai continuar sendo Deus, porque Ele tem uma palavra, e o nosso Deus é um Deus imutável. Se Deus falou que vai fazer, se Deus falou que vai trazer o seu filho para a igreja, se Deus falou que vai te dar um casamento, se Deus falou que vai construir a tua família, se Deus falou que o teu ministério vai frutificar, apesar que você, os teus olhos, você não está vendo nada, aleluia, Deus vai se manifestar. É aí que Deus se manifesta, quando você persevera e crê, a revelação vem, o caminho vem certo. Foi com Jacó. No momento que ele pensava que, caramba, é agora, mudou, porque veio tudo listrado, vai ser salpicado, o que eu faço agora? Aí Deus revelava: fica tranquilo. Deus revela para os seus o próximo passo. Quem crê, dá um glória a Deus. Presta atenção uma coisa. Uma das coisas que a gente tem que entender: Deus conta com a tua perseverança, porque por mais que você acredite ou não, não existe caminho reto muitas vezes. O caminho teu reto é de você com Deus, mas o caminho para você chegar onde Deus quer, vão ter percalços, vão ter pressões, vão ter desvios, vão ter pedras no meio do caminho, vão ter enganadores, como foi o texto, mas a diferença é que você tem uma palavra revelada. Você tem uma palavra, poxa. E quando a gente toma posse da palavra de Deus, meu amado, pode se levantar o que for. Se a tua família está desarrumada, Deus arruma. Se a tua vida está difícil financeiramente, Deus acerta. Se você acredita que não vai dar certo, amado, se Deus falou, vai dar certo sim. Você está na casa de Deus, e Deus se revelou para você, e você tem que acreditar e sair daqui diferente. Não cometer também na caminhada, primeiro, perseverança. Segundo, revelação. Deus não anda por boas ideias. Terceiro, está arriscado você sofrer quedas e dificuldades no percalço, mas Deus é Deus, Ele tem uma palavra e você tem que crer e perseverar. Quarto, acredita na oração. Acredita em oração. A Bíblia fala aqui que Jacó cometeu o mesmo erro de Abraão, seu avô, porque ambas eram estéreis. Raquel era estéril, Rebeca era estéril, e Sara. A Sara, desesperada, deu quem?
deu a sua escrava. Se não me engano, Agar deu a escrava. Se ele orasse um pouco mais, Deus já tinha dado uma palavra. Deus revela antes de fazer. Já tinha uma palavra. Sabe o que ele faz? Ele entra com a escrava. Deus falou que seria através da sua mulher. É uma. Jacó fez a mesma besteira. O que aconteceu? Para Abraão gerou Ismael, que foi o povo árabe que até hoje dá dificuldades. Você lê a Bíblia, vários povos saíram dali de Ismael. Foi uma peleja para Israel. Jacó passou trabalhos dobrados, dificuldades, porque tinha uma palavra. Agora vê a história de Isaac. Abre aí, capítulo 25. Isaac foi diferente. Apesar de Rebeca ser estéril, a Bíblia fala, versículo 21, capítulo 25, versículo 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Precisou de escravo? Não. Só que a diferença é que ele orou insistentemente. Deus deu um, Deus deu dois, Jacó e Esaú. Quando você busca a Deus, Deus dá porção dobrada para você. Quando você acredita no que Deus faz, Deus vai te dar porção dobrada. Ele não precisou ir por outro caminho. Ele acreditou que seria através de uma. Coloca as suas orações em primeiro lugar da tua vida. Você vai errar menos. Você vai para um caminho mais curto. Vai exigir de você um relacionamento com Deus. Todos os três tinham uma palavra revelada. Vai virar uma grande nação, uma multidão. Só que tem os percalços da vida. Foi muito mais fácil para Isaac do que para Jacó, do que para Abraão. Acredite no que Deus colocou no teu coração. Acredite na palavra revelada de Deus, no que Deus está construindo para você. É do céu para a terra, não da terra para o céu. Acredite naquilo que vem do céu para a terra. Deus primeiro se faz presente, Ele que libera. Não precisa nada da terra para o céu primeiramente, se Deus não faz parte. Porque na Torre de Babel quiseram chegar até o céu e Deus não estava lá. Boas ideias não te levam a lugar nenhum, só coisas reveladas de Deus. Muitos se perdem no meio do caminho porque seguia por boas ideias, seguia por multidões, seguia por direções de pessoas que muitas vezes você não procurou em Deus primeiro para receber. Aí você constrói uma torre que não é a vontade de Deus que você levante. Tem muitas coisas às vezes que a gente levanta que Deus não se agrada, que não é por aí para você, que não é por aí para mim. Muitas vezes a gente cresce, daqui a pouco quebra, você não entende. Sabe por quê? Porque não foi construído da vontade de Deus, e Deus permite. Aí Ele vai, espalha e te transforma em um. Sabe por quê? Porque com um é muito mais fácil de você escutar a voz de Deus. Revelação de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus faça você entender essa palavra. Que Deus faça que você entender que Deus muitas vezes espalha para deixar você sozinho, para falar com você. Torre de Babel, muitas vezes a gente começa a construir e a gente está no meio. Às vezes Ele espalha, porque a língua do céu é uma língua só. Aí Ele vai transformar você em um. Sabe por quê? Dali Ele se faz presente, é do céu para a terra, não da terra para o céu. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vem para cá, ministério. Dá uma salva de palmas ao Senhor.